Geometria da bicicleta. Eu recebo diariamente pedidos de ajuda para escolher uma bicicleta e normalmente as pessoas me mandam marca, valor, componentes, mas poucos ligam para o item mais importante, que é a geometria da bicicleta. No vídeo de hoje a gente vai falar de geometria da bicicleta e o que significa cada número daquele que a gente encontra no descritivo da bicicleta. Ou seja, o que cada medida daquela vai interferir no comportamento da sua próxima bicicleta. Para falar da geometria, vamos para o papel. Eu vou citar os principais itens da geometria e o que eles vão interferir no comportamento da sua bicicleta. E no final do vídeo a gente vai falar também um pouquinho de escolha e tamanho de bicicleta. Então, se isso é um assunto que te interessa, fica até o final do vídeo, porque vai valer a pena. Bom, para falar sobre geometria da bicicleta, aqui no nosso exemplo, a primeira coisa que a gente vai fazer é traçar uma linha entre os dois eixos da bicicleta. A gente tem três pontos que são bastante importantes aqui na bicicleta, que é o eixo traseiro, o eixo dianteiro, que está mais aqui, e o bottom bracket, que é o movimento central, que é esse eixo aqui. E a primeira medida que nós vamos falar é exatamente sobre essa. Então a gente pode ouvir falar no mercado, dependendo aí da marca que você está utilizando, do bottom bracket drop, que é exatamente a distância entre essa linha imaginária aqui ao movimento central, tá? Ou a altura do bottom bracket, que é a altura do solo até o eixo central. Basicamente essa medida ela quer dizer o seguinte: quanto mais baixo o eixo central estiver, mais estável a bicicleta é. Quanto mais alto, mais ágil a bicicleta vai ser. Eu inclusive falei lá na SL929, a nova SL929, na entrevista lá com o pessoal da Soul, que para corrigir, né, todas essas mudanças que eles fizeram na bicicleta, que eles alongaram o top tube aqui, eles aumentaram o ângulo de caixa, e isso deixou a bicicleta levantando um pouco, principalmente quando eles diminuíram aqui o chainstay, algo que aconteceu principalmente na Vesúvio. E para corrigir, eles abaixaram um pouquinho o movimento central e a bicicleta se tornou estável novamente. Então, basicamente, essa medida serve para isso. Essa é uma medida que a gente vai ter que confiar na engenharia da bicicleta, porque a gente não tem como estabelecer aí um comparativo nela. Afinal, a gente vai entender no final do vídeo que a soma desses números aqui é que vão estabelecer o comportamento da sua bicicleta. Tá? A próxima medida que a gente vai fazer aqui é o chainstay, que é exatamente a medida aqui do movimento central até o eixo traseiro. Então essa medida aqui a gente chama de chainstay. Tá? O chainstay é uma medida muito importante porque quanto mais curto, mais rígida pode ser a bicicleta. Isso vai depender também aí da construção da bicicleta, material e tudo mais. Mas esse chainstay ele vai tornar ela mais rígida. E se ele for muito curto, a frente também vai levantar, porque todo o peso vai ficar concentrado na parte traseira. Isso vai fazer com que a frente levante mais. Ou seja, quanto mais curto esse chainstay, melhor resposta dela em relação à sua pedalada e o eixo traseiro. Então as empresas tendem a manter esse chainstay o mais curto possível, porém são feitas várias mudanças aqui na frente e no bottom bracket para que ela não empine, não levante. Isso é muito importante. Por outro lado, o chainstay mais longo, ele gera estabilidade na bicicleta. Então, em algumas bicicletas, principalmente full suspense ou algumas bicicletas de downhill, às vezes a gente encontra em algumas marcas esse chainstay um pouco mais alongado, que é para tornar a bicicleta mais estável. Para completar o triângulo traseiro, a gente tem aqui o seat stay. Tá? O seat stay ele é exatamente esse tubo que ele é utilizado para medir o tamanho da bicicleta. Então, quando a gente fala de tamanho de bicicleta, aquela conta que se faz de acordo com a medida do cavalo e tudo mais, que às vezes a gente encontra lá tamanho 17 ou 17,5, a gente está falando dessa medida aqui. Hoje, ainda, a medida mais utilizada para determinar tamanho de bicicleta é muito importante, é ela que é levada em consideração, principalmente na construção das bicicletas como um todo. Tá? Então,
esse aqui é o sit stay, mas o que importa aqui realmente é o ângulo do sit stay, tá? Então, quanto maior esse ângulo, mais para frente o selim estiver, normalmente é melhor, principalmente para as mountain bikes. É comum nas road bikes a gente se atentar mais a esse ângulo, porque isso vai determinar o conforto da bicicleta. Se você está mais para trás ou mais para frente, você determina também o conforto da bicicleta. Mas no mountain bike, como a gente tem suspensão e tudo mais, é muito importante a gente olhar justamente se ele está mais à frente. E eu vou explicar o porquê. Quando você está mais à frente, você traz o centro de gravidade da bicicleta mais à frente. E no mountain bike é muito importante que você traga esse centro para cá para você ter mais estabilidade aqui na bicicleta e mais controle sobre ela. Outra questão é que quando esse tubo está mais à frente, você tem mais mobilidade em cima da bicicleta, principalmente quando você quer jogar o seu corpo para trás aqui do selim. Então essa medida ela se torna importante nesse sentido também. Outra coisa é, quando você vai escalar, se você tem esse ângulo, o selim um pouco mais para frente, você fica mais paralelo ao solo. Isso é muito importante na questão de escalada. Mais uma vez, na road bike isso vai interferir também. E ajuste. Ajuste da bicicleta. Essa medida vai interferir bastante, porque normalmente a gente, quando vai ajustar a bicicleta, a primeira coisa que a gente faz é ajustar o selim e o trilho do selim que está aqui. Tá? Então, eu já mostrei em outro vídeo, o que importa é o seu joelho em relação ao seu pedal. Tá? Você tem que traçar uma linha do seu joelho em relação ao pedal e você vai estar sentado aqui. Se esse selim ele é muito para trás, você vai chegar o seu selim todo para frente e às vezes ele não é suficiente para chegar na medida que você gostaria. Quando o sit stay ele já está mais para frente, quando ele já está aqui, você consegue mais ajuste aqui no selim e, se não for o caso, você consegue colocar um canote curvo, né? Aqueles canotes que têm uma certa curvatura para corrigir justamente isso. Já ao contrário, não é verdadeiro. Isso não acontece, não existe um canote ao contrário, nesse sentido aqui. Então, mais uma vez, a importância desse ângulo aqui na escolha de sua bicicleta. Uma outra medida que é bastante importante é o wheelbase, que é justamente a distância entre os dois eixos, que foi a primeira linha que eu tracei no outro desenho. Quanto maior essa distância, mais estável a bicicleta. Quanto menor essa distância, menos instável essa bicicleta. Tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, porque sempre que a gente fala em relação à estabilidade, nem sempre isso é ruim. Tá? Porque uma bicicleta muito instável, ela se torna lenta. E uma bicicleta menos instável, ela também se torna mais ágil. Então vai depender também do que você espera da sua bicicleta. Tá? Então não confunda quando a gente fala em instabilidade como algo ruim, e sim como uma medida que você tem que levar em consideração de acordo com a sua pedalada. Se você quer uma bicicleta mais ágil, ou seja, para terrenos com mais curvas, menos velocidade e tudo mais, às vezes você ter o wheelbase menor e o ângulo do head tube aqui também, a gente vai falar dele, outra medida que vai interferir nessa estabilidade da bicicleta. Tá? Então é bastante importante a gente prestar atenção nessas medidas. Tá? Já que a gente está falando dele, ângulo de caixa, isso é uma medida que se fala muito hoje em dia, a nova geometria, onde as bicicletas se tornaram mais slacks, né, que normalmente estão jogando, né, esse ângulo para cá, então estão diminuindo esse ângulo e aumentando aqui o wheelbase, né, a distância entre eixos, para tornar justamente a bicicleta mais estável. E aí vem uma outra questão e uma discussão muito grande na internet, porque às vezes a gente entende que a bicicleta é mais estável em relação ao reach aqui também, que é outra medida que a gente vai discutir, ela é mais propícia para terrenos mais agressivos, velocidades mais altas e tudo mais. E todas as marcas começaram a fazer isso e criou-se no mercado aí um sentimento de que essa é a medida correta e nem sempre ela é verdadeira. Às vezes a gente encontra uma bicicleta com o ângulo de caixa aqui mais fechado
Dependendo do que você vai fazer com a bicicleta, ela se torna mais divertida, mais ágil, mais rápido, inclusive com a sensação mais leve, tá? A gente vai falar sobre isso. E para quem quer determinar tamanho de bicicleta, aqui vai a chave, o ponto de ouro, o ponto que a gente tem que prestar mais atenção. Mais uma vez, o centro da bicicleta ele está aqui, tá no bottom bracket, né, no movimento central. Então, normalmente a gente tem uma medida que é uma linha imaginária aqui do centro de gravidade da bicicleta até o head tube. Essa medida aqui a gente chama de reach. O reach é muito importante para determinar justamente o tamanho da sua bicicleta, porque às vezes a gente determina o tamanho aqui de acordo com o top tube e a gente consegue sentar na bicicleta muito bem, mas a bicicleta se torna muito longa. Então vai depender do seu corpo também. Às vezes você tem um cavalo com uma medida, né? Você tem a medida do seu cavalo aqui de um jeito, mas o seu corpo é muito alongado, tá? E isso vai interferir bastante nessa medida aqui, principalmente, que é o reach. Então é muito comum a gente ver nas marcas, às vezes, o tamanho M entre uma marca e outra, reaches totalmente diferentes. Então às vezes você encontra lá numa bicicleta M um reach de 430 e numa outra marca um reach de 450. E aí, qual que é o melhor para você? Mais uma vez, é muito comum quando a gente encontra essas situações as pessoas migrarem para um tamanho menor, um P, ou para um tamanho maior, L, mesmo que o tamanho ideal dele seja M. Isso vai depender do que se espera da bicicleta, onde a pessoa vai andar com a bicicleta e tudo mais. Então, voltando, isso é uma questão de estabilidade também. Reach, muito longo, bicicleta mais estável. Reach, mais curto, bicicleta mais ágil, mais rápida, principalmente em terrenos mais longos, de menor velocidade. Então, muito comum, às vezes a pessoa se encaixar numa bike M e procurar uma P para buscar uma bicicleta mais ágil, ou procurar uma bike L para ir para uma bicicleta mais estável, desde que essa medida aqui não ultrapasse, obviamente, o ideal de cada ciclista. E a outra medida também muito importante é o stack, que é justamente essa medida aqui, que ela determina a altura aqui do seu head tube, ou seja, qual é a altura que esse head tube vai estar em relação a você ciclista. Então uma bicicleta mais ágil, mais alta, ela é menos agressiva, vamos dizer assim. Então a bike de XC, por exemplo, ela tem um head tube normalmente mais baixo. Uma bike aero, ela tem um head tube, o stack, né, um pouquinho menor, ou seja, o head tube mais baixo. E uma bike, às vezes, de enduro e tudo mais, ela tem essa medida mais alta, que é para a bicicleta justamente ficar mais estável, mais próximo do corpo e tudo mais. Então o stack, ele está presente aqui justamente para determinar essa questão de proximidade do head tube em relação ao piloto, o que determina muito a pilotagem da bicicleta. Então a gente tem várias questões aí que vão interferir na estabilidade e tudo mais, e o stack, mais uma vez, complementando todas essas medidas aqui, para a gente tornar aí a bicicleta mais fácil de pilotar e tudo mais. Por que eu estou me atentando a essas duas medidas, reach e stack? Porque uma vez que você achou em uma bicicleta um reach ideal para você e um stack ideal para você, não importa a marca que você está indo, normalmente se você se aproximar do seu reach e do seu stack, você vai saber exatamente se aquela bicicleta serve para você ou não, e se você vai ter que ficar num tamanho L, M, P ou L. Medidas muito importantes, principalmente para determinar o tamanho da bicicleta. Bom, a gente pode ver que são várias medidas e elas realmente interferem no comportamento da bicicleta. Sabendo o que significa cada uma delas, vai ficar fácil você comparar, às vezes, uma bicicleta com a outra. Mas lembrando que você não pode fazer comparações isoladas, você não pode comparar um item ao outro de cada bicicleta isoladamente. Você tem que comparar o conjunto, porque é a soma desses conjuntos que vão definir o comportamento da bicicleta. Por outro lado, alguns itens muito fáceis da gente fazer um comparativo e realmente ter uma noção exata do que a gente espera daquela bicicleta
é o ângulo de caixa, o reach, que é uma medida bastante importante hoje em dia, o reach e stack, e o chainstay. O chainstay ele vai definir ali muito do comportamento da bicicleta, de estabilidade, de resposta dela e, na minha opinião, a rigidez da bicicleta, que principalmente para as XC e para as road bikes é bastante importante. Então, mais uma vez, só para finalizar, se você tem opções de bicicleta que você está olhando entre uma e outra, tente perceber mais o seu tipo de terreno, onde você vai utilizar a bicicleta. Isso é que é importante, não é a opinião dos outros que vai interferir na sua bicicleta. É onde você vai utilizar e a sua necessidade em relação àquela bicicleta. E se a gente começar a discutir isso aqui, principalmente se a gente entrar na área do enduro, é melhor fazer uma mesa redonda e a gente não vai chegar em conclusão nenhuma, porque cada um vai ter uma opinião. Então, se for possível para você, teste as bicicletas, porque isso vai ajudar bastante. Bom, espero ter ajudado. Se você gostou e acha que alguém pode se beneficiar com um vídeo como esse, compartilhe esse vídeo. Se puder, se inscreve no canal se você não for inscrito e a gente se vê numa próxima. Valeu, um abraço.